Duplo twist hablado. Olá, está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Eu sou o Gabriel Gentili e aqui comigo estão o Gabriel Lincoln, a Malu e o Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Olha, hoje vamos falar aqui, nosso assunto principal é o Troféu Gessolo, que aconteceu lá na Itália, mais uma edição com participação brasileira. O Brasil esteve lá com as equipes juvenil e adulta. Momento aí de renovação, né? A gente viu várias atletas que acabaram de subir para a categoria adulta competindo pelo Brasil. Não tivemos medalha, tivemos alguns destaques positivos, outros nem tantos. Enfim, vamos falar um pouco sobre como foi essa competição que abriu a temporada para a ginástica artística feminina do Brasil. Vamos lá, quem quer começar aí? Primeiro falando da nossa equipe adulta, que foi para Gessolo, né? A gente tinha ali a Júlia Coutinho, a Ellen Vitória, nossa Pingo, a Gabriela Barbosa, a Gabriela Bolsas, Maria Eduarda Montesino e a Luísa Bel. Também tivemos a Rebeca Procópio competindo individualmente, fora da equipe brasileira. No geral, assim, o que vocês acharam da participação da nossa seleção adulta? Ai, gente, assim, é aquilo, né? É um assunto delicado de falar, assim, porque a gente tem que ter um pouco de tato de entender que as meninas são bem novinhas ainda. Lincoln, só me permite fazer uma coisinha aqui que eu esqueci de falar que é importante para contextualizar o assunto para quem está nos ouvindo e às vezes não acompanham a competição, né? Que é falar o resultado, né? Então a gente teve a competição por equipes, a Itália ganhou com o seu time A com 162.600, Estados Unidos em segundo lugar com 162.350, o time B da Itália levou o bronze com 157 pontos. O Brasil ficou em sétimo lugar com 150.550. E acho que é isso um pouco ali do que o Lincoln estava falando, né? Que a gente sabe que é um time brasileiro que tem potencial, mas não foi tão bem nessa primeira competição, né? Bom, como eu estava dizendo antes de ser interrompido, Desculpa. A gente tem que ter um pouquinho de tato para falar sobre a competição que o Brasil fez, porque as meninas são muito novinhas, é a primeira competição delas no adulto, né? O Brasil tinha 8 meninas ali, 6 compuseram a equipe e 2 competiram como individual. E a gente tem que ter muito cuidado para falar, para fazer as críticas, mas eu acho que ao mesmo tempo essas críticas elas devem ser feitas, porque apesar de que é o primeiro ano delas, elas são inexperientes e tal, uma competição não foi boa, sabe? E eu não falo nem sobre o resultado final, né? A gente acabou ficando em sétimo lugar, em penúltimo, né? Pra mim o problema não é nem o resultado final, mas a performance que elas fizeram mesmo, né? As séries. As séries estavam... eu não sei, eu não acompanhei, confesso, os treinamentos, mas na competição as séries estavam todas muito sujas. Todas não, né? Mas, sei lá, 90% das séries muito sujas. Pouca dificuldade em relação ao que as meninas já treinam ou já sabem fazer. Isso eu entendo em partes, porque é o começo do ano, né? A gente está em abril, o calendário vai ser ainda bem rigoroso com elas ao longo do ano, então nessa parte eu entendo, e a gente também tem que entender que elas são capazes de fazer mais coisa, né? Que agora só não era o momento. Mas enfim, as séries muito sujas, muitas quedas. Então, apesar das séries estarem simples, eu tenho certeza que ao simplificar as séries, o objetivo era garantir uma execução melhor e uma taxa de acerto melhor. Mas nem com a série simples isso foi possível, sabe? Eu confesso não consegui pensar em um motivo para essas meninas não terem competido bem. Pensar mesmo assim no que pode ter acontecido, se foi nervosismo, se foi... Porque assim, assusta, né? As meninas competindo pela primeira vez no adulto, já de cara, internacionalmente, já de cara, na Europa, tipo, ao lado das medalhistas olímpicas lá do time da Itália, as meninas da Romênia, que também estavam na Olimpíada. Provavelmente assusta isso. Mas é o que eu falei, as séries já estavam simples. Eu esperava, pelo menos, que elas passassem bem pelos aparelhos, assim. Claro, teve acertos, né? Não tô aqui falando que foi tudo horrível, até porque não foi. Daqui a pouco a gente vai falar, né, dos highlights. Mas eu, sendo bem sincero, eu também já não estava esperando muita coisa, assim, da competição.
É basicamente isso assim que eu tenho pra dizer. É uma coisa que não foi tão bom, um resultado que não foi tão bom. Resultado não, né? Uma performance que não foi tão boa, mas eu meio que já esperava que não fosse tão boa. Entendo porque não foi tão boa, mas espero que melhore para as próximas, né? Que elas usem esse de aprendizado para as próximas. Eu acho que isso que você falou sobre a questão da expectativa de resultados é uma coisa que acho que é muito importante a gente falar, porque eu acho que sim, eu vi muita gente antes da competição que tava assim, pensando como se as meninas tivessem medalha garantida já. E assim, é processo, né? A gente sabe que são meninas novas, que muitas delas ali fazendo sua primeira competição importante pela seleção brasileira, porque assim, é uma coisa você. Várias meninas ali já tinham feito as competições fora do Brasil, mas tipo, era que sul-americano, era aquela competição que o Flamengo geralmente leva as meninas em Portugal, sabe? Ginasíade. Não é competição que você chega lá, que nem você falou, tem medalhista olímpica ali competindo junto com você. Né? É uma coisa diferente. E eu lembro, por exemplo, até um colega meu jornalista perguntou para mim antes da competição assim, né, o que dava para esperar de solo. Eu falei assim, olha, sinceramente, não tenho muita expectativa de medalha, mas acho que um quinto lugar para as duas equipes, juvenil e adulta, tá de bom tamanho. O juvenil conseguiu ficar o quinto lugar. O adulto não conseguiu, tinha potencial ali, se você pega ali, tivessem menos quedas, por exemplo, daria para chegar nesse quinto lugar, né? E acho que é isso, é questão de processo, de trabalho, ver o que dá para melhorar dessa equipe. Realmente, sim, por exemplo, quedas são coisas que acontecem, mas as outras coisas que são fora queda, que, como você falou, realmente dava para melhorar. Algumas séries ali estavam muito sujas, de coisa que a gente já viu essas meninas competindo muito melhor mesmo. Então, é isso, é paciência agora, é pegar essas meninas agora com seus treinadores nos seus clubes trabalharem para limpar melhor as suas séries e conseguir aos poucos também voltar a botar mais dificuldade. Eu acho que a gente, na minha opinião, né? A gente não pode normalizar tanto esse discurso de que queda acontece. Assim, queda acontece. Todo mundo sabe que é do esporte. Mas eu acho que é, são quedas muito bobas. Aconteceram quedas muito bobas, assim, sabe? Que não rola nos treinamentos, que elas sabem fazer e chegou na competição e simplesmente não rolou, sabe? Não sei, mas eu falo assim, mais no sentido de que, beleza, caiu, perdeu um ponto, ok. Mas tinham coisas ali que as meninas estavam fazendo erros nas séries que perdiam coisas equivalentes a uma queda que não dá. É coisa diferente, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Tipo, queda é uma coisa que, ok, você pode estar fazendo um elemento perfeito e cair, ok. Mas daí não dá pra, por exemplo, às vezes também nas séries que não teve quedas, não estavam tão limpas. E daí tira uma nota baixa como se tivesse tido uma queda. No geral eu achei uma decisão assim acertada dessas meninas terem ido para Gessolo, né, da CBG ter convocado para Gessolo. Como eu falei, não foi o resultado que a performance, né, que eu esperava e com certeza que o pessoal da CBG também não esperava, mas tipo, é o que é, sabe? Foi o que aconteceu, não tem como voltar atrás agora. E é pegar isso de experiência e levar para as próximas, né? A gente fala tanto de levar as meninas para a Europa para competir, para pegar experiência. E quando leva as meninas, muita gente vem e cai criticando, falando que tá horrível, que aposenta já. E não é assim, sabe? A gente tem que ser racional, entender? Olha, o resultado não foi bom. Acontece. Então a gente vai pegar isso como experiência, vamos trabalhar para nas próximas para ser melhor, sabe? Não é porque ela foi que errou, não é porque ela foi e errou que não adiantou de nada ela ter ido. Pelo contrário, talvez tenha sido até importante que ela tenha ido agora e errado para trabalhar em cima desse erro para as próximas. Exato. Vamos falar então aqui, né, pontos positivos dessa participação brasileira. Né? Eu acho que o principal é Júlia Coutinho. Eu acho que tinha uma boa expectativa para ela em relação ao solo, né, que ela ia estrear a série dela nova ao som de Maria Maria, do Milton Nascimento. Inclusive a coreografia tá muito bonita, muito boa. Parabéns aí ao Hugo, que é o coreógrafo do Flamengo, a própria Júlia também aí, né, que ela que fez a performance lá em Gessolo. E acho uma coisa bem interessante de falar da Júlia, que assim, a gente pensa muito nela como especialista, principalmente ali no solo, mas ela foi a melhor brasileira no individual geral. Ela terminou ali com um total de 49.600, quase ali beirando 50.
se não tivesse uma queda na trave, por exemplo, ela teria pegado 50 pontos com certeza ali no individual geral, por exemplo. Foi a única série que eu tinha expectativa, na verdade. Né? Era a única coisa assim que eu esperava mesmo, assim, um solo bom da Júlia. Ela não fez na classificatória, né? Ela não fez a tripla pirueta, né? Tava dando problema no ano passado, ela trocou aí por uma pirueta pra frente, né? Mortal pra frente com pirueta. Pra chegar em pé e cumprir o requisito da pirueta, né? Deu certo. E também na classificatória, ela fez a cortada com o pé na cabeça e com meia volta, né? Que é um elemento novo pra ela, e não valeu. Eu vi a Júlia fazendo quando eu fui lá no CT e estava extremamente bem feito, então pode ser um problema de adaptação para fazer esse elemento na série completa, mas eu acho que com ajustes assim e tal, e acostumando, ela vai conseguir colocar esse elemento, e estava realmente bem feito, assim, não tinha problema de desconto, né, na execução. Enfim, é o que eu falei isso no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. Esse solo dela, pra mim, é muito mais do que ginástica, sabe? Essa coreografia. É uma forma de representação da identidade dela, da identidade brasileira, da identidade da ginástica brasileira, sabe? Então, pra mim, essa música, essa coreografia e tudo que ela representa, o jeito que ela performa, é muito mais do que ginástica. Cara, e tem uma coisa assim, né, que não tem como não negar, de que ver a Júlia se apresentando lembra muito da Yane dos Santos. Eu acho assim, não querendo trazer uma certa pressão aí pra ela, mas todo mundo acaba comentando disso. É, tanto no estilo como da apresentação dela, das coreografias dela, como também ali na altura que ela alcança nas acrobacias, nos saltos de dança, é uma coisa que lembra muito a Daiane, é uma coisa impressionante mesmo. E vamos torcer aí para que ela consiga ir cada vez mais melhorando o seu desempenho no solo e também nos outros aparelhos. Eu ia falar isso agora. Primeiro de tudo, protejam essa menina num plástico bolha, gente, porque ela é muito boa, a altura dos saltos dela, acrobáticos, é muito alto, são muito altos, e eu ia falar isso que o Gentili falou, que ela lembra muito a Daiane, e enfim, proteja essa menina num plástico bolha e principalmente blindar a mente dela, sabe, porque ela vai virar, eu vejo ela virando uma queridinha no próximo Mundial, se ela for alguma competição grande, porque ela realmente é muito boa, o solo dela é muito bom, foi tudo que o Lincoln falou, eu acho que é uma coisa muito cultural, uma coisa muito identitária, de identidade dela, que ela está construindo. Ela tem muito potencial no solo, ela fazia uma tripla, ela, enfim, consegue fazer um duplo twist grupado, vindo de um flick sem mãos, altíssimo. Ela pode evoluir essa passada muito, ela pode adicionar muita coisa e eu tô com muita expectativa com essa menina pro futuro, assim, no geral. Acho que esse foi o maior ponto, assim, da competição. E eu acho que essa questão do solo dela é muito legal de pensar, porque fora as meninas, né, que estão lá no CT e agora a Thaís que tá voltando, né, é a nossa maior expectativa por uma medalha individual, assim, em Sim. uma competição importante. Eu fico pensativo com isso, porque, assim, daqui a pouco a gente vai falar do juvenil, e me deixa reflexiva essa questão de como a Júlia tá se desenvolvendo agora e sendo candidata a uma medalha mundial, talvez. Quando no juvenil, que a gente assistindo ginástica, a gente fã da internet, assim, que não tá ali no treinamento, quando que a gente imaginou que a Júlia Coutinho fosse chegar nesse ponto? A gente já sabia que ela era uma menina boa, mas a gente não tinha essa noção, assim. Então, daqui a pouco a gente vai falar do juvenil, né? O juvenil, pra mim, até foi um pouco melhor que o adulto, mas a gente tem o hábito de ver uma menina assim, não foi tão bem no juvenil, e querer achar que a carreira dela tá morta, que não vai dar em nada. E não é bem assim. Ginástica, claro que precisa de talento, mas ginástica é muito trabalho também. E o trabalho de base no juvenil, ele é super importante, mas
não é só o que a menina apresenta no juvenil que vai determinar o que vai ser a carreira dela. Exato, é isso. Falando agora continuando o que eu ia falar, né? Que muito de fã tava pedindo ali, CDG, leva a Júlia pra Copa do Mundo, pra ela ganhar medalha no solo, assim. Atendendo aos pedidos, né? Vai ter uma Copa do Mundo mês que vem na Eslovênia. Vai ser logo na semana depois do Troféu Brasil, ali na semana ali do dia 15 a 18 de maio. E hoje saiu a lista no site da FIGA ali dos inscritos. A CBG inscreveu 7 ginastas brasileiros, 4 no masculino, 3 no feminino. No feminino, nessa lista estão 3 meninas que estavam em Gessolo, a Júlia Coutinho, a Gabriela Barbosa, que inclusive é outra que competiu bem lá na Itália, e a Gabriela Bolsas, né? Eu acho bem interessante ali, porque a Bolsas e a Coutinho são atletas que estão subindo agora para a categoria adulta, né? Mas a Gabriela Barbosa é uma atleta que eu acho bem interessante aí, né? Merecida essa convocação, porque ela já tá. É segundo ou terceiro ano de adulto agora, eu não lembro direito. Mas ela já tá ali há um tempo sendo um dos principais nomes dessa suposta equipe B, digamos assim, do Brasil. Então é legal ver ela tendo essa chance de competir numa Copa do Mundo, por exemplo. E Gessolo provavelmente foi a seletiva, né, para essa Copa do Mundo, porque as 3 melhores no individual geral foram as convocadas. Na verdade, a Weisberg ficou na frente da Bolsas, até no individual geral, mas enfim. Mas eu acho que até pensando assim no potencial de individual geral, né, eu até esperava que a Bolsas fosse ser a melhor brasileira no geral em Gessolo, acabou não sendo. Mas enfim, então aí as 3 convocadas para essa Copa do Mundo na Eslovênia. E é importante também, uma coisa que a gente já tinha conversado no ano passado, sobre as meninas se sentirem valorizadas. Então, tipo assim, vai pra Gessolo, compete bem, tem mais uma competição internacional para fazer. Então, tipo assim, por mais que nossa equipe A, vamos dizer assim, nossa equipe principal, esteja muito acima das meninas que estão chegando hoje, essas meninas se sentirem valorizadas e veem que, tipo assim, se elas evoluírem, elas também conseguem chegar lá, isso é um ponto importante, né? E eu acho que também, como a gente critica, eu acho que a gente pode falar que isso é um ponto positivo também, delas se sentirem valorizadas, mesmo que não seja no ano de uma competição tão importante como uma competição por equipes, mas buscando evoluir e conseguindo essa evolução e a recompensa pela evolução. Sim, isso eu fico muito feliz da convocação da Gabi, da Barbosa, porque ela tá ali há muito tempo ali sendo um nome importante nessa equipe B. Eu acho, por exemplo, que pensando até em Gessolo, ela ali era acho que a mais experiente do grupo. É uma coisa que provavelmente teria sido muito diferente a campanha brasileira em Gessolo se a gente tivesse, por exemplo, uma Andresa, uma Carol Pedro nesse time. Então a Gabi Barbosa ela meio que serviu ali como... Era a veterana do grupo mesmo, tendo ali... Acho que ela tem o quê? 18, 19 anos, né? Então, acho bem merecida essa convocação e mostra um pouco disso que a Malu falou, né? De tá merecendo aí essa convocação e foi recompensada aí depois de um bom desempenho, não só em Gessolo, mas também nas outras competições que ela já fez pelo Brasil. Das meninas se sentirem motivadas a continuar treinando, a continuar evoluindo, para que se precisar, ou então até eventualmente ficarem melhores do que a gente tem hoje, a gente tem muita peça de reposição. Eu acho isso ótimo, um ponto muito positivo. Com certeza. Eu concordo muito. E, gente, eu acho que essa foi a primeira competição de algumas ali que elas competiram com nomes grandes também, né? Medalhistas olímpicas, vice-campeãs, campeãs olímpicas, mundiais. Eu acho que depois dessa competição elas, não sei, talvez melhore muita coisa, assim, de estabilidade, de muita coisa. Eu realmente estou com muita expectativa para a Eslovênia. Eu não sei onde vai ser, acho que vai ser Ljubljana, se alguém... É Koper. Koper, isso, verdade. Eu tô com muita expectativa, espero que elas melhorem cada vez mais. Vamos falar agora do surto que foi as notas? Enfim, né, gente? Como sempre, Gessolo é um pequeno surto, principalmente as notas da Itália, né? Então, a gente teve, por exemplo, Manila Espósito, com todo respeito, uma ótima ginasta, medalhista olímpica, campeã europeia de individual geral, mas assim, né? Ok, a trave dela dá pra passar um pano, mas ela tirando 14.500 no solo, por exemplo, é difícil de engolir. Não, gente, mas você tem que olhar pelo lado também, que tipo, eu não vou organizar uma competição daquele tamanho, chamar todo mundo pra vir, gastar o dinheiro pra chegar e deixar os Estados Unidos ganhar, né? Não é assim também não. Acho que a Itália está certíssima. Se fosse aqui no Brasil, eu não ia aceitar menos.
Entendeu? Vou convidar todo mundo aí pros Estados Unidos fazer festa. Não vai, não. Tá certíssimo. Roubaram. Mas faria o mesmo. Eu vi um monte de gente passando pano, assim, para os roubos da Itália, usando o argumento de, tipo assim, foi um pouquinho inflado só. Beleza, foi um pouquinho inflado, e a nota das outras equipes foi muitinho roubado, né? Porque não é Sim. possível. Não, tipo Na assim, trave, por exemplo, o primeiro lugar pro segundo, gente, é um ponto inteiro, sabe? E não é como se fosse a Simone Biles e a Claire Pace, sei lá. é Simone Biles e eu, por exemplo. Gente, não. É Ana Barbosu e a Manila Espósito, sabe? E foi um ponto, gente. É muita Gente, coisa, a sabe? cara nem arde, velho. Véi, sério. Tipo assim, sobre a Manila, né? A Manila me surpreendeu muito positivamente. Ela tá muito bem, diferente da outra lá. Qual é a outra, amigo? Quem é outra, amigo? Não vou tecer comentários. A campeã olímpica de trave que o Lincoln não gosta dela. É A isso. Sunisa ali? Tá. Sim, isso. A Sunisa Sim. ali? Ué, não sabia, não. Aqui Enfim, não deve voltando ser pra nomeada. Manila e volta pra linha do pensamento aí, Lincoln. A Manila tá super bem. Eu não esperava que ela fosse estar super bem assim. Eu acho que a Manila vai ser campeã mundial do individual geral esse ano. E a Nemu? Ih, Eu acho que a jogou. Manila vai tirar mais. Olha, a Manila tira muito mais nota do que ela na trave e no solo. Mesmo quando a Nemu faz a trave poderosa dela. A dupla da Manila e a dupla da Nemu tiram quase mais ou menos a mesma coisa, só que a gente viu, sei lá, duas duplas na vida, assim, da Nemur, e a Manila tá saltando consistentemente a dupla. E paralela, a Nemur, né, tem uma vantagem ali, tipo, de talvez um ponto e tal, mas tá meio xoxa a paralela da Nemur também, então... Façam suas apostas aí nos comentários, hein? Quem leva? Eu vi algum post do Lincoln no Twitter falando disso, eu até pensei assim, faz sentido a Manila no cenário do Mundial desse ano, que a gente deve ter, até faz sentido ela ser campeã mundial no individual geral, não seria um exagero. Não, eu acho que é super Não, válido. não Acho que acho tá também. entre ela e a Nemu. E talvez alguma japonesa que apareça aí. Kishihina. Japonesa não, mas tem uma... Enfim, a gente tá tangenciando o assunto, né? Mas, Nada a ver, né? Nada a ver. só vou terminar o linha de pensamento aqui. A Conor, ela tá voltando super bem. Ela já tá saltando dupla. A trave dela é sempre poderosa, né? Ela já tá fazendo solo lá na NCAA com duplo esticado. Então, assim, não colocaria a Conor de fora, não. Ela ficou um tempo fora aí, mas a gente não pode esquecer que ela é campeã americana do individual geral. Isso não é pouca bosta, é muita bosta. Sim. Os Estados Unidos, eles têm essa carta na manga nos mundiais pós-Olimpíadas. Tipo, a Morgan Hurd em 2017, a Leone Wong em 2021, mesmo ficando com a prata, ela ficou 2 décimos só atrás da Melnikova, que é uma, assim, é a pica das galáxias da Rússia, e a Leone é tipo uma vendedora de laço dos Estados Unidos, brincadeira. Mas Não é brincadeira, nossa. Ela é não. uma É empresária verdade. e CEO, tá, gente? Ela é É. empresária. E Respeita os assim, microempreendedores. eu também não colocaria eu não digo a Conor, assim, mas uma americana ali, sabe, no top 3, disputando o ouro, ali pau a pau com a Manila e com a Nemur, mas as duas vão estar no pódio, assim, ou no top 5 com certeza. Eu também não descartaria, não. Então, enfim, vamos voltar pro assunto das pickpockets. Sim. Sobre as pickpockets. Assim, eu não gosto tanto da equipe da Itália, assim. Eu acho elas Ele sabe. meio... Mas, velho, eu realmente estou gostando muito da Manila. Ela tem um estilo de ginástica extremamente bonito. Ela é uma ginasta muito bonita. Ela também... Outra coisa que me faz gostar dela, ela não tem aquele biotipo óbvio de ginástica, sabe? Então, ela mostra que, tipo, vai ter corpos reais na ginástica, sim. Não tô falando que ela seja gorda, mas ela também não é a Nastia Liu Kim. Então, assim, ela Não vem é aí aquele pra biotipo inaugurar. fininho, super magrinho, né? Que a gente Sim, vê Nastia aquele Liu Kim. clássico. É uma ginasta mais forte, mais musculosa. E assim, eu acho que ela vem aí pra inaugurar uma nova gama de possibilidades na ginástica. E fora que foi a primeira vez que eu vi ela competindo com uma maquiagem e ela tava muito bonita. Mais bonita do que a média. Enfim. Coisa aleatória. Voltando Mas a eu falar da concordo com Itália, falar o nome aqui da equipe
né, a Itália tava com um time meio alternativo ali em Gessolo, que misturando algumas das olímpicas com algumas meninas que acabaram de subir de categoria. Uma que eu gosto bastante é a Emma Fioravanti, que inclusive eu tenho acompanhado, assim, vendo algumas coisas ali de Série A, até o que ela apresentou em Gessolo. Eu gosto muito do solo dela, acho um solo bem interessante, bem montado. O nome até que dá pra brigar por medalha no solo no Mundial desse ano, se ela for pro Mundial, né, claro. Ela é uma vibe meio Jocelyn, assim. Ela é o biotipo da Jocelyn Robertson. A gente tava Ela O é pessoal mais biotipo, compacto, né? O que é pessoal mais tipo- compacto. um tronco pequeno, digamos assim, né? Compacto, como uma lousa. uma coisa mais caminhoneira, né? Uma coisa mais, assim, esticado, bate-duplo. Eu adoro, tipo assim, pra mim todas as meninas que fazem esticado, bate-duplo são caminhoneiras. Eu nunca vi uma menininha delicadinha, princesinha, cuticute fazendo esticado, bate-duplo. Por falar em delicadinha, um destaque que ficou de fora aí foi a Giulia Perotti, né? Ela tava prometendo aí, pra quem não sabe, ela quebrou o dedinho da mão e, assim, ela é lock na equipe A da Itália, acho que pra qualquer competição que ela quiser ir, né, ela tá também acho que ela tá no primeiro ano de adulto, e aí o pessoal tá na expectativa agora pra ver se ela recupera a tempo do europeu, que vai ser em Leipzig, na Alemanha. Bom, falando nos outros países que estavam lá em Gessolo, Estados Unidos está com um time que, assim, é o time A dos Estados Unidos no momento? É o time A dos Estados Unidos no momento. Mas é um time meio alternativo. Tem várias meninas ali que eram aquelas que já competiam ano passado, no retrasado, mas que eram ali, ficavam em 15º lugar no campeonato americano, sabe? Então, você pega ali Dulcie Kaylor, Ashley Sullivan, Simone Rose. Tem algumas novinhas que subiram recentemente para categoria adulta, como o caso da Claire Peace, que foi a vice-campeã individual geral, só atrás da Manila. O que vocês acharam aí desse time americano lá em Gessolo? Ninguém pediu. É muito bom as meninas terem oportunidades, né? Viajar, conhecer a Europa. Mas assim, se as meninas que estão estudando agora lá no NCAA voltarem, não tem competição, né? Elas não vão Elas não entram num time americano, assim, de ponta. E a Tiana e a Tiana, a Hesley e como que chama a outra? A Jayla Heng não estavam na equipe, né? Eu acho as três melhores do que qualquer uma daquela equipe ali. Por mais que ainda não tenham mostrado serviço esse ano. Sim, Mas, assim, elas são as que ótimas, foram né? pra Gessolo estão, assim, prontas pra competir. As outras, a Jayla, ela foi pra Copa do Mundo, né? Ganhou medalha, Ela mas foi pro SIEC, ela ainda pode mais, assim, do que essas outras meninas agora. Ela é melhor. Então, assim, já tem umas 3 ali. E ainda tem a Carrie, a Liane e a Jocelyn. Todo mundo estudando as bichinhas. Eu acho que, assim, tô preocupado um pouco ali com a Tiana. Não sei, essa história dela ter ficado de fora aí do Winter Cup e depois ter ido mal no último camp. Fico preocupado com a situação dela. Espero que ela consiga competir melhor no resto da temporada americana. A Rezi, vamos ver. Eu acho que, assim, não sei porque eu tenho uma impressão que ela não vai vingar como ela poderia vingar. E ver como as outras meninas do NCAA vão ficar agora, né? A Jade Carey competiu ontem, né, ela se aposentou de certa forma da faculdade, né? Que ela completou o seu último ano ali da universidade. A Jocelyn tá de caloura na faculdade, competiu super bem também nas finais do NCAA. Tem um papo de que ela vai tentar uma vaga de especialista no Mundial desse ano ali, solo, salto, provavelmente, né? Daí as outras não sei como vai ficar a situação. Liane, Jordan, se elas vão tentar alguma coisa já esse ano ou se vão dar uma descansada e voltar só pensando em 2026 ou 2027 para a Elite. Gente, assim, Estados Unidos em Gessolo, eu acho que são as meninas que estão prontas para competir. Eu dou um crédito assim para Claire, enfim. Acho que ela mostra a Claire. Ela mostra serviço. Eu gosto do solo dela, gente. Eu sou um pouco suspeito. Eu gosto do solo dela. Ela tem um solo bom, uma paralela ok. Não foi ela que saiu do solo nas 4 passadas na Winter Cup? Eu não lembro se mas pelo amor de Deus. Lembrança sobre a ginástica.
Enfim, gente, enfim, voltando pra G-Solo, porque eu não lembro disso, mas a Simone Rose, ela tem uma configuração de paralela que me irrita muito, eu queria muito falar isso. Eu acho nada a ver, uns exercícios ali soltos. Eu, assim, com a paralela da Rebeca também. Não, assim, ela começa paralela com um Ejova ali, tipo, do nada, e, enfim, muito ruim. Mas aí consegue tirar 14, ok, né, respeito, fazer o quê? Mas eu acho que elas com a Jayla Hung conseguem fazer uma equipe bacana para os Estados Unidos. E de resto, assim, Carrie, Jocelyn. E eu também tô preocupado com a Tiana, sabe? Eu gosto muito da Tiana. Queria que ela tivesse a oportunidade aí, mas tá meio sinistro, assim, tá meio. Não sei se estão tentando esconder alguma coisa. Não sei, essa é a impressão que eu tenho. Gente, e a Romênia, hein? Romênia, eu esperava Nossa, muito real, a Romênia gente de esqueceu, solo, né? viu? Gente, rapidinho, eu vou fazer um gancho aqui entre Estados Unidos e Romênia, porque eu preciso comentar uma coisa que me incomodou muito. Fale. Eu não sei se vocês lembram, assim, vocês lembram, né? Mas assim, o Patrick Keans, que agora é o treinador da Dulce Keylor, ele tava na Romênia no passado, e a coreografia de solo da Mara Seplinch era com uma música. E eu acho que o Patrick Keans, ele tem, tipo, paixões, assim, feitiços com essa música, porque ele pegou a mesma música da Mara Seplinch e colocou pra Dulce Keylor. E a coreografia é, tipo, super parecida. E sim, foi ele que fez a mesma coreografia para as duas. Eu achei de uma falta de originalidade tão Faltou grande. criatividade no Divo. Por um coreógrafo tão bom, tão renomado, um dos melhores do mundo. Achei, assim, mico. Mas enfim, vamos de Romênia, E a né? Romênia? A do E a Skater é Romênia? do ginásio da Bios? Ela é. Nossa, eu não lembrava dessa informação. Também não. Na minha cabeça, ela, sei lá, ela era do Gage, não sei, mas na minha cabeça ela não era do. É porque tinha tanta gente melhor do que ela no ciclo passado, no ginásio, acho que foi quem ficou ali depois que uma aposenta, outra vai pra faculdade, sobrou ela, né? Ela e a E minha a amiga, Tiana. esqueci o nome dela. Como que é, gente? A menina que me deu lacre no Twitter? A Zoe Miller. Zoe Zoe Miller. Miller, ela era também do WTC. Minha amiga. Minha Ah, amiga. enfim. E a Romênia, Voltando a, sim, comentem. My bad. voltando a falar da Comentem. Romênia. A Romênia, eu esperava mais a Romênia. A Romênia terminou em sexto lugar na competição por equipes. Destaque positivo para mim é a Ana Barbosu, nossa querida medalhista olímpica, ganhou 2 medalhas de prata ali no solo e na trave. Na trave, eu acho que ela tá bem melhor do que ela estava no ano passado, inclusive. Ela fez 2 séries muito boas em G-Solo. E no solo ela fez uma boa série no quali, não foi tão cravada na final, acabou perdendo ali no desempate para a Alba Petisco da Espanha, que também foi, acho que, uma surpresa aí dessa competição. Na verdade, a série dela da final foi até bem cravada, assim. Ela só. O único erro, assim, foi que ela pisou com a pontinha dos dedos dos pés, dos 2 pés pra fora do solo. Então, Na mas dupla e meia esse que é o problema, é bate-pirueta. cravar para fora. Mas aí, por falar em cravar pra fora, a gente já vai chegar lá. É, outro destaque pra mim foi a volta da Denisa Gólgota. Assim, não gosto dela, nem da ginástica. Assim, nada contra a pessoa, né? Mas não gosto da ginástica dela. Mas assim, ela serve notas, né? E é tudo que a Romênia precisa. Para quem teve que levar a Andrea Preda para a Olimpíada, enfim. E por falar em cravar fora do solo, gente, Sabrina Voinet, o que ela foi fazer lá, gente? Pelo amor de Deus. Passear, né? O que ela foi fazer? Tomar um Não, sorvete, um gelato. ó, primeiro ela passou. Ela fez, se eu não me engano, só trave solo. Enfim, as outras coisas, se ela fizer, é irrelevante. E aí, na trave, ela já começou. Ela fez a trave, gente. Beleza, upou a trave, né? Fez 6 e 6 de dificuldade, 3 sequências acrobáticas, flick, pirueta, rondada, pirueta esticada, flick mortal esticado, flick, pirueta. Cravou a série inteira. A hora que chegou a nota de execução, 6. Porra, eu não sei nem o que falar direito. Eu fico com um Sem misto de queda. dó. Eu fico com um misto de. Sem queda, eu fico com um misto de dó, com vontade de rir. Não sei. Aí beleza, né? Superou a trave, nossa, a arbitragem roubou ela, enfim. Ela deve ter pensado isso na cabeça dela, que ela já tá numa síndrome de perseguida horrível, né? Por causa de Paris. Aí chegou no solo.
a querida foi fazer duplo esticado bate-mortal, né? Fez duplo esticado, chegou fora do solo e já iniciou o mortal pra frente totalmente fora do solo. E aí, nesse caso, o mortal pra frente não conta. Então ela perde o requisito de mortal pra frente. E ela também perde a bonificação do duplo esticado bate-mortal. E ela também perde porque ela saiu fora do solo, né? Dedução neutra. Ou seja, a nota dela foi, tipo, baixíssima. E Foi 11.750 para ela conseguiu quase medalhista rebaixar. olímpica. Não, desde Paris até aqui, ela tinha uma missão, que era consertar o elemento que ela conseguiu rebaixar na final olímpica. E ela não conseguiu, foi rebaixado de novo. Ela colocou um Gojian na série, gente, que o Gojian dela é menos completo que o da Rebeca. E olha que a gente já sabe como que foi o Gojian da Rebeca. Então, assim, não sei o que ela foi fazer lá, sabe? Eu não sei o que deu na cabeça da mãe dela. Aí depois ficou de shadezinho no Twitter, nos stories do Instagram lá, falando de. Ah, as pessoas vão gostar de ver você perdendo agora, mas não vão ter que engolir sua vitória depois. Então, mona, você precisa aprender a fazer o básico primeiro. Não, e vou ser cancelado no Twitter, porque tem um pessoal lá que, nossa, fica forçando horrores ela. E eu também entro no personagem. Mas se for pra falar sério, tipo assim, o que essa menina tá fazendo, velho? Acorda pra vida. É muito complicado, gente, a situação da Voineia, porque ela é uma pessoa que tem, ela tem elemento, sabe? Ela tem elemento, mas ela não tem execução e parece que ela, tipo, sabe disso e ela tá fazendo na trave, por exemplo. Mortal esticado, pirueta agrupada, pirueta esticada, sabe? Pra que isso? Ela é finalista olímpica de trave, ela é finalista olímpica de solo. Ela tá acertando a composição do solo, sim, tanto que na última Copa do Mundo ela tirou uma nota alta, ela conseguiu acertar. Inclusive ela faz flick sem mãos, eu não sabia disso. Mas tá aí, ela pode sim melhorar mais, mas eu não sei se é a mãe dela, não sei, assim, se a mãe dela não é ela não compõe bem a série, não sabe montar uma série direito, fica querendo quebrar a filha, assim, que é a única coisa que me vem na cabeça. Eu lembro muito daquele vídeo que ela tava treinando e a mãe dela viu que ela tava sentindo dor e mandou ela continuar, sabe? Ela tava fazendo uma série super difícil, com elemento H. Enfim, ela tá realmente perdida ali. Não sei assim, o que ela vai fazer, ela é a mãe dela. E aí nessa lenga-lenga toda, né, de a Manila, né, comeu poeira na final do solo. Eu nem sei se ela fez final do solo, na verdade, mas não pegou pódio. Barbosu chegou, né, pisando fora lá. Voineia, que nem pra final foi. Nessa lenga-lenga toda, quem ganhou o solo foi Alba Petisco, né? Vai ter corpos reais, sim, na ginástica. E eu achei diva, assim, tipo, de verdade, diva mesmo. Com as armas que ela tinha ali pra lutar, ela conseguiu fazer um solo super bom, super competitivo, e foi lá e ganhou a medalha de ouro dela. Diva. Fez a lição de casa, né? É É isso. aquilo, né, gente? Vamos Então, falar do juvenil agora, então? falar do juvenil, tô só pegando aqui os resultados, isso aí. A gente teve a competição juvenil também lá em Gessô, dessa vez Estados Unidos levou a medalha de ouro com 157.750, Itália A levou a prata com 153.450, Itália B levou o bronze com 149.150. O Brasil ficou em quinto lugar com 146.100 e o grande destaque ali da seleção brasileira, como já era de se imaginar, Isabel Aguilar Ramos competiu muito bem, terminou em oitavo lugar no individual geral, pegou o final em todos os aparelhos. Ela fez um 50-250 no individual geral e ela ficou em quarto lugar na final de trave e também na final de solo. E apesar dos erros aí no juvenil, eu achei, assim, eu preferi a competição do juvenil até. A Nicole e a Isabel competiram bem, assim. A Julie, nossa, que felicidade pra mim é ver a Julie voltando pra uma competição internacional, assim. Depois de tudo que ela passou, de uma lesão super séria, assim, ela conseguir voltar, sabe? Nossa, me deixa muito contente. Ainda não foi a melhor competição dela,
mas eu consigo ter uma paciência a mais, assim, em relação a ela, diante de tudo que ela passou e que essa volta dela representa, né? Também estava na equipe a Sofia Mini, a Érica e esqueci quem que era a outra, a Sofia do Flamengo, que também que não competiram tão bem, né, quanto a Isabel e a Nicole, mas elas também têm bem menos experiência. Então, dadas as circunstâncias, assim, eu acho muito mais compreensível o desempenho do juvenil do que o do adulto, por exemplo, porque pro adulto elas competiram, é a primeira do adulto, é a primeira na Europa, mas elas já tinham competido, algumas já tinham competido Gessolo juvenil, já tinham competido PAN, então assim, eu consigo compreender mais as meninas do juvenil que está na primeira competição internacional, como é o caso, por exemplo, da Sofia e da Julie, até da Érica também. Primeira internacional, elas competiram Sula Infantil, mas o Sula Infantil eu acho que nem conta tanto assim, né? Contra a Argentina, a melhor equipe, a rival, assim. Então, o juvenil eu consigo ver bem mais pontos positivos, assim. E a gente vai ter PAN juvenil ainda esse ano, né? Jogos Pan-Americanos juvenil, que é super importante pro COB. Acho que essas meninas vão chegar bem, né? Para pegar assim a prata por equipes, né? Estados Unidos é difícil. E brigar por mais medalhas nos aparelhos. E Mundial Juvenil, que assim tá numa lenga-lenga, Tá né? esse Pra saber se vai imbróglio, ter ou né? não. Como diria o Ângelo, tomara que tenha. Aparentemente vai ter, sim. Aparentemente vai ser nas Filipinas, mas ainda não é oficial da FIG. E eu acho que a Isabel e a Nicole estão muito bem, assim, ajustar pequenas coisas. E de terceira vaga, eu acho que seria algo entre a Julie e a Cauane. A Cauane acabou nem indo agora para Gessolo, mas ela é uma menina que tem as notas, né? Então talvez ela seria essa terceira menina. Juvenil esse ano vai estar bem interessante de acompanhar. Só explicando rapidinho pro pessoal que está nos escutando sobre o Mundial Juvenil, o que acontece é bem recente na ginástica artística, a FIG inventou o Mundial Juvenil apenas em 2019, daí 2021 não teve por causa da pandemia, 2023 teve a segunda edição dele, e daí para 2025 tá meio que uma confusão e uma demora da FIG para oficializar a competição, muito por causa de questão para selecionar a sede, né? Tem aí vários relatos de que deve ser nas Filipinas ali perto do mês de julho, mas a gente ainda não tem a oficialização, né? Acho que provavelmente a FIG e a Federação Filipina devem estar finalizando algumas coisas aí para soltar de vez aí as diretivas da competição em breve e a gente ter a confirmação da data da competição. E aí, sobre as concorrentes, né, no juvenil, eu confesso que eu não assisti. A Itália, né? A Itália a gente já sabe, elas são super boas, né, no juvenil. A Itália realmente tem consolidado, né, uma escola de ginástica, assim, com o estilo bem deles, assim, bem massificado. Então, equipe A e B, as duas no pódio. Então é isso, né? Eu preciso dar o braço a torcer. Eu já falei isso e falo de novo. Eu acho que a primeira equipe que vai tirar a hegemonia de ouros em Jogos Olímpicos do G4, né? Que é Romênia, Estados Unidos, China e Rússia, para mim vai ser a Itália. A Itália em algum momento vai ser campeã olímpica por equipes e super merecido, né? Pelo trabalho que eles têm feito. Não é isso. Só trazendo um destaquezinho aqui rapidinho do juvenil, tem uma menina dos Estados Unidos, a Caroline Moriot, ela foi campeã na trave, no solo. A técnica dela era a mesma técnica da Regan Smith, que, pra quem não lembra, competia no solo com a mesma música da Isabel, né, que é a trilha sonora da Família Adams. E daí foi bem legal uma hora lá que na transmissão das finais foram entrevistar as duas.
E a moça lá da Federação Italiana perguntou assim, você viu ali o sol da Isabel? Ela falou assim que não, achou uma graça, ela filmou um pedaço, mandou no WhatsApp pra Regan Smith ver também. Então acho que é uma coisa legal de ver como o Brasil, de certa forma, tem essa repercussão aí também dentro do universo da ginástica, né? Então tá lá a técnica dos Estados Unidos ali observando a ginástica brasileira e mandando aí pro pessoal o vídeo dela competindo. É babado. E, gente, a Isabel dando entrevista em inglês, tá? O piso nas básicas, que precisam de tradutor. Bom, gente. Mudando de assunto, tivemos além de Gessolo, na mesma semana tivemos a etapa de Osijek na Croácia, da Copa do Mundo. Tivemos participação brasileira no masculino, a gente já fala daqui a pouco. Vamos falar antes rapidinho do feminino. Passando aqui as campeãs por aparelho. No salto, destaque para a Valentina Georgieva, da Bulgária, competiu super bem, fez uma ótima dupla pirueta, cravou ali os seus 2 saltos, tirou 14,649 de média, e isso que ela ainda deve conseguir fazer, enfim, a gente vai discutir depois, que ainda não está fazendo o seu, não está ganhando o bônus novo que tem no salto, né? Nas barras, Yang Fanwei, aquela que tirou o Jaeger com pirueta da Sunisa, levou a medalha de ouro com 13,766. Na trave, Heitora Tors do tiro da Holanda, muito boa série, com 13,900, nota altíssima de execução, ela conseguiu tanto no quali quanto na final. E no solo, medalha de ouro para Jayla Hang dos Estados Unidos com 13,466. Gente, a Georgieva, pra mim, ela é tipo o Davitian, só que mulher. Porque é basicamente a mesma coisa, tipo, saltos super limpos, dá close em Copa do Mundo, chega na competição principal, não ganha. Gente, todo mundo que vem pra cá defender o David Ian, ele não é medalhista olímpico, gente. Medalhista mundial. Não, sim, mas ele não é campeão olímpico. Todo dia tem que vir aqui defender a criança, que ele já fez o trabalho dele, entendeu? Georgieva não. Todo dia compara ele com o mediana. Respeita a história do cara. Justo. Vai, continua, desculpa, amigo. Eu sou a advogada dele. Todo dia você quer. Mas quem somos nós pra julgar, né? Não, quem somos nós? Na paralela, Fanny Way, acho que é o primeiro episódio que a gente grava, né? Que a gente não gravou episódio quando ela homologou. Então homologou, gente, é o Jaeger com pirueta, deve estar todo mundo sabendo já, né? Que ninguém tá dormindo na internet. Só que assim, a querida não sabe fazer saída, né? Caiu na saída na classificatória, caiu na saída na final. A sorte dela é que a concorrência, com todo respeito, é desprovida de... Enfim, vocês entenderam. E ela conseguiu ganhar mesmo com queda, mas assim... Se ela quiser alguma coisa no Mundial, vai ter que aprender a fazer saída, gente. Não é possível. Ela cai toda saída. E não é a primeira competição que ela faz isso. Ela sempre cai na saída. Não, sim, eu lembro que naquela homologou o Jaeger com pirueta, ela, tipo, até ficou de pé na saída, mas, tipo, foi aquela de desconto máximo na saída, assim, deu 300 passos. Foi de Shea Campbell. Enfim... Heitora, surpreso que ela acertou 2 traves na mesma competição e 2 traves de 3.900. Assim, eu gosto muito dela, torço muito pra ela conseguir uma medalha mundial e eu acho que trave é o único aparelho que ela tem chance. Tomara que venha aí. É isso que eu posso dizer. E Jayla Hang... E Jayla Hang, é isso. Enfim, Jayla Hang dos Estados Unidos. Só lembrando aqui, a Jayla que é treinada pelo Lincoln, não é? Não, é a Hesley. A Jayla é... Não, mas tinha uma das meninas que estava competindo esses dias. Não lembro se era ela ou era a Claire, então. Eu acho que é a Claire. A Claire. Ah, tá. Eu sei que o pessoal tava comentando alguma coisa assim, tipo, eu ia aplicar os comentários na Jayla, mas enfim, se é a Claire, fica pra Claire. Que parece a Nastia, é a Claire. Mas o pessoal tá preocupado até de não ficar igual a Nasha, ficar a situação da Rebecca Bros, de outros meninos aí que passaram pelas mãos do Liukin. Mas enfim, falando da Jayla Hang, como os meninos falaram mais cedo, ela realmente tá num nível melhor do que das outras meninas que foram pra G-Solo. Ela competiu bem, digamos, não dá pra dizer assim, foi excelente a Copa do Mundo dela, né? O pessoal tava reclamando muito ali no primeiro dia da competição ali, né, que ela foi super bem no quali, e no primeiro dia de finais ela não competiu tão bem, ela não foi tão bem no salto, não teve queda na paralela, mas a paralela dela foi horrorosa, né?
mas ela se redimiu ali no segundo dia ali, ganhou a prata na trave e o ouro no solo. Vamos ver aí, eu acho que, querendo ou não, pensando no cenário dos Estados Unidos, talvez uma vaguinha ali de individual geral no Mundial desse ano, eu imagino que talvez ela seja um dos nomes ali. Não seja talvez o principal, mas acho que tá lá. Essa é outra que era uma perebinha no juvenil, tadinha. Ela até foi, né, pro Mundial Juvenil, mas. E agora tá poderosa. Fala dela. Enfim, passando pro masculino, a gente teve participação brasileira, nossa estreia nesse ano, estreia no Código Novo, inclusive. O Caio Souza e o Tomás Rodrigues foram participar lá da Copa do Mundo na Croácia. O Caio foi o único que conseguiu uma final, ele ficou em quarto lugar nas eliminatórias das barras paralelas. Na final, ele acabou terminando. Agora subi aqui, em sexto lugar. Isso, obrigado, Malu. Ele acabou tendo um erro ali, que ele teve meio que uma queda sobre o aparelho durante a sua série, senão teria conseguido uma nota um pouquinho melhor, né? Ele tirou 13.300, que só dando um pessoal assim que tava assim, nossa, mas é uma nota baixa pro Caio. Pensem que assim, no masculino, em geral, caíram as notas de dificuldade todas aproximadamente meio ponto. Assim, lógico, tem uns caras que são os principais especialistas de cada aparelho, conseguem compensar aí fazendo elementos mais difíceis, mas no geral ele dá para pensar que todo mundo, na teoria, perdeu meio ponto de dificuldade. Então, acho que pensando assim, tipo, seria como se fosse uma série do Kai ali que, pensando, ok, ele conseguia tirar quase ali, um 14 alto sempre, assim, quase 15, como se fosse um 13.800 no código antigo, vamos supor assim, uma explicação meio chula, mas só para fazer uma comparação, o pessoal que às vezes acompanha o masculino, mas não acompanha tanto. O Tomás, ele competiu bem no solo, ele ficou em 10º lugar no quali, ficou pertinho ali da final, coisa de 2, 3 décimos. Ele tirou 13.166 também, novamente ali, tipo, nossa dificuldade mais baixa em relação ao ciclo passado, mas eu acho que assim, foi uma série bem interessante, com potencial ali para aumentar a dificuldade nos próximas competições aí do ciclo. Nos saltos, os dois também competiram bem, mas tipo, não fizeram seus saltos principais, os seus saltos mais difíceis, acabaram terminando ali em 10º e 11º lugar ali no quali e não pegaram a final por pouco. Eu acho que é isso. Eu acho que no caso da seleção masculina do Brasil, né? Eu acho que eu sou o que mais acompanho aqui. Eu acho que teria sido interessante uma competição por equipe para abrir o ano, né? Em Gessolo não tem competição masculina. Talvez tentasse ir para o DTB, por exemplo, na Alemanha, que é equivalente ao Gessolo, só que alemão. Enfim, não tivemos isso agora. Agora é ver como que vai ser essa Copa do Mundo que vamos ser na Eslovênia, né? Que a CBG inscreveu inicialmente o Diogo Soares, o Patrick Sampaio, o Bisteca, né, o Lucas Bittencourt e o Johnny Oshiro. Bem interessante a convocação do Johnny, que é um atleta já mais velho, mas que acho que nunca teve uma participação em Copa do Mundo, por exemplo. E ver como que vai ficar a situação aí, porque eu acho que o cenário do masculino está bem uma incógnita, de certa forma, tanto por causa da mudança de código de pontuação e tanto porque a equipe do Brasil tá meio que teve todo esse processo de não conseguir classificar para Paris e agora tá meio que tentando se recuperar para voltar a classificar para Los Angeles. E vai Brasil. E vai Brasil. Bom, gente, é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar aí sobre Osieck, sobre Gessolo, sobre alguma outra coisa aí que queiram falar? Tenho que dar notícia para os nossos ouvintes que finalmente a FIG postou as diretivas para o Mundial desse ano, que vai ser em Jacarta, na Indonésia. Isso aí todo mundo já sabia, mas agora nas diretivas tem mais informações, e que são informações importantes, né? A primeira delas, bomba. A aparelhagem vai ser Taishan. Gente, é aquilo, né? Tipo assim, é aquele ditado. É meio pedra, assim, meio granito. Os aparelhos, a mesa é super dura, trave, solo, enfim. Mas a gente tem que lembrar, a Rebeca fez a melhor paralela da vida dela na aparelhagem Taishan. Então, vem aí o ouro mundial da diva na paralela. E também foi campeão mundial de salto na mesa da Taishan. Então, assim, se é ruim, gente, vai ser ruim pra todo mundo, né? Não tem muito o que fazer. Falaram, né? O Chico falou que parece que a aparelhagem tá melhor agora, que o solo não tá tão duro, nem a trave, enfim. Espero que esteja melhor mesmo. Mas continua sendo Taishan, né? Nunca vai ser
nunca vai ter o glamour de um speech. Enfim. Sobre cronograma, o Mundial vai começar no dia 19, vai terminar no dia 25, então vai ser dia 19, dia inteiro de classificatória de masculino, dia 20, o resto das classificatórias do masculino e o começo das classificatórias do feminino, dia 21, o restante das classificatórias do feminino, 22, final do individual geral masculino, 23, final do individual geral feminino, 24 e 25, finais por aparelhos. Sobre horários, os horários eles vão variar entre meia-noite e 11, mais ou menos, até 11h30 da manhã daqui do Brasil. Então, assim, preparem-se para madrugar. Geralmente é mais no quali que tem o dia inteiro, né? As finais provavelmente devem ficar nessa faixa aí das, digamos assim, 7 da manhã no horário daqui, né? Provavelmente. Na verdade, o final do individual geral vai ser a partir de 8h30 da manhã, mas as finais por aparelhos vão começar às 4 da manhã. Assim, eu, na minha opinião, eu prefiro porque é muito melhor eu não dormir e ir virado para fazer meus compromissos do dia do que perder minha ginástica. Então, assim, eu prefiro que seja de madrugada, porque aí só eu não dormir. E essas datas que eu falei vai ser de outubro, tá, gente? Outubro desse ano que vai ser o Mundial. 19 a 25 de outubro. Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Saiu foto da arena, gente. A arena vai ser laranja e rosa, muito feio. Jesus. Meu Enfim, Deus. com essa paleta de cores aí, tardezinha, do Tiaguinho, vamos encerrando. Vamos falar da novidade. Qual novidade? Temos um novo árbitro no grupo. O duplo Twitch Abado tá botando a assinatura dele na Federação Brasileira de Ginástica. Temos um novo árbitro nacional de ginástica, que é o Gabriel Lincoln. Uhul! Temos a Carol também. E temos a Carol, gente, que é a nova integrante do podcast. Que isso, todo mundo conhece a Carol já. A Carol tava no episódio com a Tata. Gente, ignora, então. Porque eu não tava no último episódio. Mas enfim, a mais novata, né, gente? A mais inédita aí do podcast também virou árbitra nacional. Parabéns pros dois e muito sucesso aí. É isso aí, gente. Agora acho que já pode encerrar, né, Gentili? É isso aí. Tem mais alguma coisa que tá no roteiro, gente? Que não tá no roteiro, no caso? Não, podemos encerrar, gente. Podemos encerrar. Enfim, vamos encerrar aqui essa edição do Duplo Twitch Hablado, deixando sempre aqueles recadinhos paroquiais. Gostou do nosso conteúdo? Segue a gente nas redes sociais, @Duplo Twitch Hablado no Instagram e Duplo Twitch Pod no Twitter. Não sei porque eu tô falando super rápido agora, mas enfim, gente, é isso. Vamos encerrando aqui. É isso aí. Tchau, gente. Sigam a gente no Spotify também, no YouTube. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.